Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E na aula de hoje iremos falar sobre doença diverticular dos cólons. E se você chegou aqui na nossa aula, eu gostaria de lhe pedir para você deixar aquele like para valorizar o nosso trabalho que está sendo entregue para você de forma gratuita. Se até o final da nossa aula eu conseguir lhe ajudar, se inscreve no canal e vem participar da nossa família. E não esquece de deixar aquela hashtag. Agora eu entendi, Tiago. E se ficar alguma dúvida da nossa aula, você ainda pode estar conversando comigo pelo Instagram do canal, Me Ajuda Medicina Oficial. Beleza, pessoal? E antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de dedicar essa aula para o meu professor, Dr. Marcos Bogado. Ele que foi o meu chefe e preceptor da minha rotação de cirurgia. Um homem extremamente competente. A competência chegou e parou aqui nesse homem, pessoal. Quando eu crescer, eu quero ter metade da competência que esse homem tem. Mas, além disso aí, eu pude perceber no Dr. Marcos Bogado as virtudes mais nobres que uma pessoa pode ter. Em cada um de seus atendimentos, eu percebi muita atenção, muito respeito, muito cuidado e carinho para cada um de seus pacientes. Virtudes essas muito louváveis de ser encontrada em um profissional da área da saúde. E eu tive a oportunidade de reafirmar alguns dos meus princípios e valores que eu trago comigo enquanto profissional da área da saúde. Então, queria deixar aqui essa homenagem e agradecer, professor, por compartilhar todo o seu conhecimento e história de vida com a gente. Meu muito obrigado e vamos para a aula agora, pessoal. Bom, pessoal, e vamos iniciar a nossa aula falando sobre alguns conceitos. E o que vem a ser um divertículo? De forma geral, são herniações saculares que surgem no intestino. E através dessa imagem aqui, nós podemos exemplificar o que nós acabamos de falar. Então, nós temos aqui o colo descendente, o sigmoide, e nós estamos observando as herniações saculares na parede do intestino. Já a diverticulose vem a ser o quê? A presença de formações diverticulares no colo. Existe também a doença diverticular, que vem a ser aquele paciente que possui a diverticulose sintomática. Porque como nós iremos estudar mais adiante, esses pacientes que possuem diverticulose, na sua grande maioria, eles são assintomáticos. Mas na doença diverticular, nós vamos observar uma diverticulose sintomática. E a diverticulite vem a ser o processo inflamatório que ocorre no divertículo, podendo apresentar sintomas variados, como iremos ver mais adiante. E continuando ainda com alguns conceitos, nós podemos dividir o divertículo em divertículo verdadeiro e divertículo falso, ou como pode ser chamado também de pseudodivertículo. E qual a diferença entre o divertículo falso do divertículo verdadeiro? No divertículo verdadeiro, nós iremos encontrar um divertículo que possui todas as 3 camadas da parede intestinal. E que camadas são essas, Tiago? Ele irá apresentar o divertículo verdadeiro, as camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa. Como exemplo de divertículo verdadeiro, nós temos o divertículo de Merkel, que ocorre no ilho. Já no divertículo falso, ou pseudodivertículo, as saculações elas irão apresentar apenas a mucosa, submucosa e serosa. Elas não irão possuir a camada muscular, como encontramos no divertículo verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, ele possui uma forma ou formato de cantil, geralmente possui de 0,5 a 1 centímetro de diâmetro e ocorre em distribuição regular, lado a lado com as tênias do cólon. Epidemiologia. Em relação à epidemiologia, todas essas informações aqui, elas são referentes aos Estados Unidos. Porque eu retirei essas informações do Harrison e do Sabiston de cirurgia. Então, vai aí as informações aí dos Estados Unidos, para a gente ter uma noção de como essa patologia se comporta. Então, parece estar relacionada a dietas
pobre em fibras, 60 a 80% da população com mais de 80 anos podem ser afetados, de 5 a 10%, mas a população jovem, menores de 50 anos, também podem ser afetadas em torno de 5 a 10%, né? Apenas 10 a 20% apresentam a doença com sintomas, como eu falei para vocês, né? Na doença diverticular já vem a ser a diverticulose sintomática. Mas percebam aqui que 80% das pessoas irão apresentar-se de forma assintomática. Então é um número bastante expressivo. Apenas 1 a 2% necessitam de hospitalização e menos de 1% de cirurgia. A prevalência entre homens e mulheres é semelhante e a média de idade para o acometimento é 59 anos, mas pode acometer pessoas mais jovens, menores de 50 anos. Quanto à sua etiologia, nós temos alguns fatores relacionados com o seu surgimento. Entre eles, nós temos aí o envelhecimento por perda da elasticidade intestinal, fatores ambientais, fatores alimentares, como a dieta pobre em fibras, baixa ingesta hídrica, aumento da pressão no interior do cólon, principalmente aquelas pessoas que precisam fazer muita força para defecar, a obesidade também entra aqui e a predisposição genética. Em relação à fisiopatologia, uma das teorias mais aceitas para a explicação do surgimento dos divertículos fala o seguinte: percebam aqui nessa imagem que nós temos aqui os vasos retos que atravessam a camada muscular para nutrir a camada submucosa e mucosa do lúmen do cólon. E com a penetração dos vasos retos que cruzam a camada muscular, elas criam pontos de fragilidade que irão permitir a protrusão do divertículo. Nessa outra imagem aqui, percebam que o divertículo, assim como os vasos retos, eles cruzam a camada muscular, eles não arrastam consigo a camada muscular. Dessa forma, a parede do divertículo irá ser composta apenas pela submucosa, mucosa e serosa. E nós podemos encontrar divertículos distribuídos por todo o colo ao longo das tênias antimesentéricas. Então, apesar dos divertículos poderem ser distribuídos por todo o cólon, os pseudodivertículos, eles ocorrem principalmente no sigmoide. E por que no cólon sigmoide? E isso ocorre por 3 características. A primeira delas é que o cólon sigmoide é a porção mais estreita do cólon. Além disso, as fezes nessa região estão mais desidratadas. E por conta disso, exige-se uma atividade motora maior, que irá gerar uma maior pressão. Sendo a maior pressão nessa região um fator bastante importante para desencadear a protrusão do divertículo naqueles pontos de fragilidade que nós acabamos de observar. Podem ser localizadas em qualquer segmento do colo, menos no reto. Os divertículos ainda podem ser classificados apresentando a forma hipertônica e a forma hipotônica. Quais são as características da forma hipertônica? Nós iremos encontrar uma camada muscular mais espessa. A forma hipertônica ela é mais comum no jovem e a principal complicação dela é a inflamação ou diverticulite propriamente dito. É mais comum no colo esquerdo. Muito importante aqui essa característica. Ao contrário da forma hipotônica, que é mais comum no colo direito. Nele nós encontramos aí um maior enfraquecimento das fibras de colágeno, mais comum no idoso, e a sua principal complicação é o sangramento. Quadro clínico. E o que o nosso paciente irá apresentar? Ele pode apresentar dor tipo cólica na fossa ilíaca esquerda, febre, mudança do hábito intestinal, que pode cursar com diarreia ou constipação, distensão com flatulência e sangramento indolor. Em relação ao diagnóstico, o seu diagnóstico, na maioria das vezes, ele ocorre de forma incidental, porque como a maioria dos pacientes que apresentam diverticulose são assintomáticos, eles não vão ao médico. E aí, por algum outro motivo, alguma outra comorbidade, o médico solicita ali uma tomografia, aí sim é identificado os divertículos. O exame de imagem padrão para o diagnóstico
é a tomografia, podendo ser realizado também o enema opaco e a colonoscopia. E eu quero fazer aqui uma ressalva em relação ao enema e à colonoscopia, que não devem ser utilizados na diverticulite, pois lembre-se que na diverticulite nós encontramos divertículos inflamados e que estão passíveis de risco de perfuração. E na colonoscopia, vocês estão lembrados que é preciso injetar um gás no canal. E como esses divertículos já estão inflamados, fragilizados, com a insuflação de gás, esses divertículos podem ser rompidos. Beleza, pessoal? Dentre os diagnósticos diferenciais, nós temos aí a síndrome do intestino irritável, a colite com presença de diarreia sanguinolenta, já que na doença diverticular o paciente ele pode apresentar sangramento dos divertículos, hemorroida, câncer coloretal, endometriose e afecções do ovário. Classificação e tratamento. Existe a classificação de Rinchey, e ela é classificada em estágio 4, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. No estágio 1, nós vamos ter aqui um abscesso pericólico ou mesentérico pequeno, confinado. No estágio 2, nós temos aqui um abscesso pélvico grande. Já no estágio 3, nós vamos ter aqui a presença de peritonite, bem como no estágio 4 também, sendo que a peritonite do estágio 3, ela é decorrente da ruptura do abscesso que já foram formados aqui no estágio 1 e 2. No estágio 4, a peritonite, ela vai ser provocada pela presença de fezes na cavidade abdominal, que foi provocada pela perfuração do divertículo. Então, é de fundamental importância termos a noção da classificação desses estágios, porque a partir dele nós podemos nortear parte do nosso tratamento. Coloquei para vocês as vantagens da tomografia. Como nessa classificação de Rinchey, nós podemos observar aqui a presença de abscesso e de peritonite, a tomografia ela vem nos ajudar justamente nisso aí, pois ela fornece informações sobre a localização, extensão e gravidade da doença, bem como alterações na forma do cólon, como a presença de abscesso e de fístulas. Eu trouxe para vocês também uma classificação de Rinchey modificada. Nessa foram acrescentados os estágios 0, 1A e 1B. E aí vocês dão uma pausa e faz uma comparação aí entre as duas classificações. Diverticulose sintomática. Na diverticulose sintomática, ela pode apresentar-se de várias formas, onde nós podemos ter aí apenas a hemorragia diverticular ou a diverticulite, que é a inflamação. Quero ressaltar aqui para vocês que na hemorragia diverticular não há presença de inflamação, apenas da hemorragia. Em relação à diverticulite, onde nós temos aí um quadro de inflamação do divertículo, ele pode apresentar-se ainda em uma forma não complicada e complicada. E como complicação da diverticulite complicada, nós podemos encontrar abscesso, perfuração, obstrução e fístula. E nós iremos falar sobre cada um desses tópicos agora. Em relação à hemorragia diverticular, ela está presente em 15% dos pacientes, não associada à inflamação, como eu já falei. Na hemorragia diverticular, o divertículo ele não está inflamado, apenas o divertículo que começou a sangrar. Essa é uma formação muito importante. Ela é a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa. É um quadro de enterorragia que não provoca dor, e entre os divertículos que se apresentam no colo direito ou no colo esquerdo, são os do colo direito que possuem a maior chance de sangramento, sendo a complicação mais comum da forma hipotônica. Estão lembrados? Em relação ao diagnóstico do sangramento, pode ser realizado 2 exames de imagem, ou a colonoscopia ou a angiografia. Então, a colonoscopia ela pode ser feita após um período de 12 a 48 horas de apresentação do sangramento. Lembrando que na questão do quadro hemorrágico, nós podemos realizar a colonoscopia. Nós não podemos realizar a colonoscopia no quadro de diverticulite, quando o divertículo está inflamado pelo risco de perfuração. Em relação ao tratamento,
cerca de 80% dos pacientes terão o quadro hemorrágico cessado de forma espontânea. Então, em pacientes que não apresentam um quadro hemorrágico de moderado a grave e que não apresentem repercussões hemodinâmicas, o tratamento ele é menos agressivo. Nós iremos deixar esse paciente em jejum, iremos realizar uma reposição volêmica de leve a moderada e iremos realizar a correção de algum distúrbio de coagulação que nós, porventura, identificamos em nosso paciente. Se preciso for, nós podemos realizar a injeção de adrenalina ou realizar a eletrocauterização do vaso sangrante. Mas caso essa hemorragia ela não cesse de forma espontânea, levando o nosso paciente a um quadro de instabilidade, a ressecção segmentar do sítio que está sangrando deve ser realizada. E a depender do quadro, devendo o cirurgião analisar, a colectomia subtotal ou total, ela pode ser necessária. Diverticulite não complicada. Agora vamos falar sobre a inflamação do divertículo. Geralmente, a inflamação do divertículo ela ocorre pela obstrução do seu lume provocada por um fecalito. E aqui eu trouxe para vocês a evolução da inflamação, caso ela não seja tratada ou seja tratada de forma inadequada ou tardiamente. Então, nós vamos ter aí o quadro obstrutivo ali do lume do divertículo. Com a evolução dessa inflamação, nós vamos ter uma abrasão da mucosa, proliferação de bactérias, isquemia e, por último, uma das complicações que vem a ser a perfuração. O quadro clínico do paciente, de acordo com a sua evolução, inicialmente é a de dor, mais comumente no quadrante inferior esquerdo, a nível do cólon sigmoide, tendo em vista que é no cólon sigmoide a maior incidência da presença dos divertículos. A dor piora com a defecação, porque é o momento em que o paciente ele faz força, e com a elevação da pressão, a dor piora. Nosso paciente pode apresentar febre, leucocitose, que pode apresentar também uma leucocitose com desvio à esquerda, massa dolorosa palpável. E essa sintomatologia aqui restante, pessoal, já é um quadro de peritonite, situação mais grave, em que o paciente ele vai apresentar uma massa dolorosa palpável, defesa voluntária da musculatura, principalmente ali a descompressão brusca da região, e esse quadro irá evoluir para uma peritonite generalizada. Reforçando aqui para vocês, não fazer colonoscopia pelo risco de perfuração. Conduta na diverticulite não complicada. Então, como já falamos lá no início, praticamente 80% dos pacientes eles são assintomáticos. E dos 20% que são sintomáticos, 80% deles irão apresentar um quadro não complicado. Nesse caso, nosso paciente ele não vai apresentar disfunções orgânicas consideráveis, fístulas ou perfurações. E aí, se nós encontrarmos um paciente com poucos sinais de inflamação, esse paciente ele pode ser tratado no domicílio. E aí, o que nós vamos desejar para esse paciente? Um repouso intestinal. E aí, a dieta ela vai ser líquida, pobre em fibras. Além disso, nós iremos também prescrever aí um antibiótico para gram-negativo e anaeróbios. E como exemplo, nós podemos citar aqui a ciprofloxacina e o metronidazol por 7 a 10 dias. Se a dor for mais significativa, esse paciente apresentar algum quadro que suspeite aí peritonite, esse paciente ele deverá permanecer alguns dias no hospital com dieta zero, uma hidratação venosa, a utilização de antiespasmódico para diminuir ali a pressão e mobilidade do trato gastrointestinal, uma analgesia e antibiótico terapia EV por 10 a 14 dias. Então, instituído essas medidas aqui, o nosso paciente ele deve melhorar com um prazo de 48 a 72 horas. Caso o nosso paciente não melhore, então nós devemos realizar uma nova avaliação, podendo ser necessário drenagem de abscesso ou realização de cirurgia. Então é um paciente que deve ser monitorizado de perto para que a gente identifique de forma precoce o aparecimento de complicações e a gente possa intervir de forma precoce diante dessas complicações encontradas. Complicações. A primeira complicação diante de um quadro evolutivo é
o abscesso. Então, o abscesso ele pode se localizar ali a nível do mesentérico, pélvico ou pericólico. O quadro clínico é dor abdominal, febre e leucocitose, que pode ter desvio à esquerda. É um dos exames, como nós já falamos, padrão para identificação e localização desse abscesso é a tomografia. Em relação ao tratamento, caso esse abscesso seja grande, com um diâmetro maior ou igual a 4 centímetros, o tratamento vai ser a drenagem percutânea guiado ou por tomografia ou ultrassonografia. Então, levando-se em consideração a classificação de Hint, caso o abscesso pericólico seja grande, realmente ele necessitará ser drenado. Se Hint em 3 e 4, que são situações em que nós encontramos aqui ruptura do abscesso e ruptura do divertículo com eliminação de fezes para a cavidade abdominal, nós devemos realizar uma lavagem para descontaminação da cavidade abdominal e ressecção do cólon doente. Referente à ressecção, a cirurgia realizada é a cirurgia de Hartmann, devendo cada paciente ser avaliado de forma individualizada, de acordo com a apresentação do quadro agudo, presença de sepse, comorbidades, idade, etc. Ou seja, mesmo o paciente tendo a indicação cirúrgica, o cirurgião deve avaliar se esse paciente se encontra em condições da realização da cirurgia. Beleza, pessoal? Em relação à cirurgia de Hartmann, ela pode ser realizada de 3 formas. Em resumo, o que vai acontecer é a ressecção do cólon sigmoide, se for ele onde os divertículos estejam presentes, e em seguida o restabelecimento da comunicação do colo descendente com o reto. Outra complicações que nós identificamos é a fístula, né? Com a inflamação, nós vamos ter uma aderência local e comunicação do cólon com alguma outra estrutura ali da cavidade abdominal. A fístula mais comum é a colo vesical, mais presente nos homens, já que as mulheres elas se encontram ali protegidas porque o útero fica na frente da bexiga. Outra comunicação no caso vai ser a colo vaginal. Nós podemos ter também a colo entérica e a colo cutânea, mas a principal delas é a comunicação do colo com a bexiga. Então, o quadro clínico esperado vai ser o quê? Uma pneumatúria, já que nós temos aí comunicação do colo, que é uma região que possui gases, e a bexiga não, então nós vamos ter aí gás dentro da bexiga. E ou a fecalúria, se parte do conteúdo fecal presente no colo conseguir passar também para a bexiga. Nós podemos ter aí infecção urinária de repetição, porque nós temos ali passagem de bactérias do trato colônico para a bexiga. Nós temos aqui uma imagem de tomografia onde nós podemos perceber a bexiga e esse escurinho aqui é ar dentro da bexiga. Então, mais uma vez destacando aqui a importância da tomografia, porque é um excelente exame tanto para o diagnóstico da diverticulite quanto para a identificação das complicações. Em relação ao tratamento, nós temos aqui o uso de antibiótico de amplo espectro e o tratamento cirúrgico vai ser a ressecção do colo e sutura primária da bexiga para fechar ali aquela fístula que foi formada. Dependendo da situação encontrada pelo cirurgião, né, o colo ele pode ser removido ou apenas suturado também. Após a correção cirúrgica, nós devemos colocar uma sonda de Foley em nosso paciente por no mínimo 7 dias, para que a gente aguarde que aquela sutura cicatrize e a bexiga ela não venha se encher de urina e venha a romper a sutura realizada na bexiga. Por último, nós temos aqui a obstrução, que por conta de toda aquela fisiopatologia, edema de parede, espasmos do colo, processo inflamatório e formação de abscesso, tudo isso aqui pode promover aderências que irão gerar um quadro de obstrução parcial ou total. Como medida terapêutica, nós iremos utilizar-se da antibiótico terapia, colocação de uma sonda nasogástrica para descompressão e realização de drenagem percutânea. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Se eu conseguir lhe ajudar, se inscreve no canal, deixa aquela hashtag agora eu entendi, Thiago. Se ficou alguma dúvida, conversa comigo no Instagram do canal.
E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.